Irmãos, nós estamos na campanha Somos Um e nós estamos dividindo este tempo em 4 estações. E na primeira estação da campanha nós estamos pensando sobre o tema, a palavra de ordem é a palavra acreditar. Eu tenho dito que essa é a estação da fé. A Bíblia vai dizer que fé é prova daquilo que eu não vejo e é certeza daquilo que eu espero. A palavra de Deus vai nos dizer que o que agrada ao Senhor não é o meu esforço pessoal, o que agrada ao Senhor não é necessariamente o meu discurso moral, mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Há um texto muito interessante em que 4 homens vão levar um paralítico até Jesus para ele ser curado. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eles chegam na casa, a casa está cheia, não tem por onde entrar. E diz que aqueles homens abrem um buraco no teto e descem um homem por uma corda. E o texto sagrado vai nos dizer que o que Jesus contemplou não foi o esforço deles, não foi a bondade deles, mas o que chamou a atenção de Jesus foi a fé deles. Por isso, a minha oração é que nesse tempo, esse tempo que estamos vivendo, seja um tempo em que a nossa confiança em Deus possa agradar o coração de Deus. Mas a grande verdade é, irmãos, que eu tenho dito que a confiança é fruto de relacionamento. Você só confia em quem você conhece. Por isso eu quero desafiar você a, sobretudo, aprofundar-se num relacionamento com Deus, a conhecer profundamente o Senhor. Sobre todas as coisas, a ter um relacionamento com Deus, aonde você possa, ao final do seu dia, olhar para trás e dizer: vale a pena confiar em Deus. Portanto, eu gostaria de ler com você um texto em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Você pode ler o verso 7 comigo mais uma vez? Vamos lá? Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Fala conosco, ministra as nossas vidas neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. A carta de Pedro, ela é conhecida e ela é identificada como a carta da esperança. Se a carta de Paulo aos Filipenses é a carta da alegria, a carta que nos anima a nos alegrarmos no Senhor, 1 Pedro é a carta da esperança. Os dias eram difíceis. A maioria dos estudiosos acredita que essa carta foi escrita por volta da década de 60, na época em que Nero era o imperador romano. Roma havia sido queimada, os cristãos sido culpados pelo incêndio de Roma, e agora os cristãos estão dispersos, estão espalhados. Alguns estão sendo lançados nas arenas, alguns estão servindo de espetáculo no Coliseu Romano, outros estavam tendo seus corpos mergulhados no betume para iluminar a Via Ápia. Eram dias difíceis para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, não mais aquele Pedro impulsivo da década de 30, que cortava a orelha de soldado, não mais aquele Pedro impulsivo de 30 anos atrás, que virava para Jesus e dizia: olha, todo mundo pode te abandonar, mas eu estou contigo e não abro. Não mais aquele Pedro que às vezes tinha um discurso diferente da prática, aonde ele dizia: eu não vou te negar, mas quando a coisa apertou,
Ele por 3 vezes negou a Jesus e chegou a praguejar. Não mais aquele Pedro que um dia vai caminhando sobre as águas, mas num determinado momento retira o olhar de Jesus, olha para as circunstâncias e afunda. Agora é um outro Pedro. É o Pedro mais experiente. O Pedro já não envelhecido, até porque acredita-se que dos discípulos de Jesus, o único que chegou à terceira idade sem ser martirizado foi João. Mas um Pedro mais amadurecido. E esse Pedro então vai escrever aos cristãos que estavam espalhados nos mais variados lugares. E quando chega no capítulo 5, ele dá 2 conselhos a esta igreja, ou 2 conselhos a estes irmãos, que eu posso resumi-los numa frase. O primeiro conselho está no verso 6, quando ele diz: olha, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. É como se ele estivesse lembrando aqueles irmãos que aparentemente eles estavam debaixo do jugo de César, que aparentemente eles estavam debaixo do jugo do Império Romano, mas a mão que permanecia sobre a vida do povo de Deus e que permanece sobre a vida do povo de Deus em todo o tempo, não é outra mão, a mão do Senhor. Vocês estão debaixo das mãos de Deus. Ainda que as circunstâncias digam não, ainda que o momento pareça ser contrário, lembrem-se, vocês estão debaixo das mãos de Deus. E estar debaixo das mãos de Deus significa que há um tempo certo em que podemos ser humilhados, massacrados, mas há um tempo certo em que esta mesma mão que por vezes nos amassa, ela também nos ergue. Mas depois ele vai falar uma outra coisa. E lancem sobre ele toda a vossa ansiedade. Alguém já disse que culpa é excesso de passado e ansiedade excesso de futuro. Mas no sentido bíblico, a palavra que é usada no Novo Testamento para ansiedade é uma palavra grega que significa ruptura, divisão. A ideia é mais ou menos assim: você está com um pé aqui e outro aqui. E aí você fala assim: eu vou crer com esse pé. E esse diz assim: mas eu não consigo crer. Vai dar certo, mas e se não der certo? A porta vai se abrir, mas se ela não se abrir? A provisão vai chegar, mas se ela não chegar? A cura vai chegar, mas se ela não chegar? E esse pensamento quebrado, esse pensamento rompido, por vezes gera em nós um sentimento de desespero, de abandono, de angústia, que faz com que eu e você comecemos literalmente a afundar. E aí Pedro diz assim: peguem toda a vossa ansiedade e lancem sobre o Senhor. E a palavra lançar aqui, Pedro usa a terminologia do mundo naval. Quando um barco estava tão sobrecarregado que ele ia afundando, os marinheiros iam retirando a carga para que ele pudesse voltar ao seu nível normal. Irmãos, deixe eu dizer-lhes uma coisa. Eu e você carregamos fardos que nós não precisávamos carregar. A mente da gente é meio doida. Eu não sei se é só a minha, mas a mente é uma graça. Ontem à noite, a gente estava em casa. E eu estava conversando com a Érica e ela
falando sobre um documentário que tem numa plataforma de streaming. Eu não cito o nome de nenhuma porque são milhões de pessoas me assistindo e eu não faço propaganda de graça. Autoestima ou ilusão é tudo, né, irmãos? Delírio, sei lá. E aí tinha um documentário que falava sobre um mega tsunami que foi anunciado na Groenlândia por conta que poderia ocorrer decorrente de uma extração de um determinado, acho que de petróleo, salvo engano. E aquilo foi ignorado, e agora parece que a água está subindo. E aí ela falando, e aí sabe aquele momento? Só quem tem TDAH sabe. Aquele momento em que você viaja. A pessoa está falando e você já está em outra dimensão. Aí eu fiquei pensando assim, se tivesse um mega tsunami aqui em Maceió. Eu pensando assim, deitado na cama pensando. Eu falei, a gente está no 7º andar. Não, a água não ia chegar aqui. Mas ia ficar um mês para a gente poder sair de casa. Eu pensando. Aí eu virei para ele e falei assim, meu amor, a gente tem comida estocada aqui para um mês. Ela virou e falou assim, mas por quê? Não, que eu estava pensando, que esse negócio da Groenlândia, se acontecer aqui, a gente vai levar um mês para sair de casa. Aí eu tenho que saber se tem comida para um mês, para a gente passar um mês trancado aqui. E mais, aqui esse prédio tem muito idoso. A gente tem que pensar nos vizinhos também. Ela olhou e falou assim, sabe aquele olhar quando você fala assim? Aquele olhar que a mulher dá para o cara e diz assim, que louco! Que viagem! Cara, estava vencida. Irmãos, tem horas, eu não sei se você já teve pensamento, mas dá para parar para pensar. Aí eu fui ver, a gente foi olhar a distância, não de Maceió para Groenlândia, mas porque Groenlândia é um território lá da Dinamarca. Eu fui olhar de Copenhague até aqui, 3.500 quilômetros. Então é lá em cima, está todo mundo brigando. Irmãos, faz sentido eu ficar achando que o mega tsunami da Groenlândia, eu não estou dizendo eu ser frio com um possível sofrimento que pessoas possam lá enfrentar. O que eu estou dizendo é, faz sentido eu quase que perder a noite de sono pensando que o mega tsunami da Groenlândia poderia acontecer em Maceió e que eu só estava seguro porque eu estou no 7º andar. Ainda pensei nos meus pais no 4º andar. Falei assim, a água vai passar na janela deles, assim, ó. Os peixinhos só vão botar a mão e pescar, louvado seja o nome do Senhor. Existem coisas que você precisa tirar. E ele diz assim, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Irmãos, a nossa vida só chegou até aqui por expressão do cuidado de Deus. Talvez você não perceba isso. Talvez você não entenda isso. Mas eu e você somos fruto do cuidado de Deus. Não fosse o Senhor, como diz o Salmo 124, nós não estaríamos aqui. Não fosse o cuidado de Deus, nossa vida já teria sido tragada pelas circunstâncias da vida. Não fosse o cuidado de Deus, talvez até mesmo nós já tivéssemos encerrado a nossa trajetória em meio às lutas da vida. Ele tem cuidado de vocês. O que Pedro está dizendo para estes irmãos e para nós é o seguinte:
vale a pena confiar em Deus. Vale a pena confiar em Deus. E aí eu fico pensando, irmãos, em alguns momentos da vida de Pedro, aonde ele experimentou o quanto valia a pena confiar em Deus. Eu posso me lembrar de Atos capítulo 12, quando ele estava preso junto com Tiago. Tiago é decapitado. E Herodes, quando percebe que a sua ira agrada o povo, resolve jogar para a torcida e resolve matar Pedro no dia seguinte. E diz-nos a palavra de Deus que o Senhor enviou um anjo. O anjo ainda teve que acordar Pedro, tirou Pedro da cadeia e o pôs em liberdade para que ele pudesse continuar a sua jornada. Pedro olha para trás e diz assim: eu conheço um Deus que abre os portões de ferro. Eu conheço um Deus que tira aquele que já está com uma sentença condenatória sobre a sua cabeça e o põe em plena liberdade. Eu conheço um Deus que reverte o quadro daquilo que para todo mundo já era caso perdido. Se matou Tiago ontem, vai matar Pedro amanhã. Caso perdido. Vamos agora preparar o culto fúnebre de Pedro, porque não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Pedro olha para a sua história e diz assim: tem solução sim, eu sou prova disso. Vale a pena confiar em Deus. Eu penso que vale a pena confiar em Deus. Talvez Pedro se lembrasse da experiência dele no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Quando Jesus encontra-se com ele após uma pescaria frustrada, lavando as redes, pronto para voltar para casa sem nada ter pescado, Jesus entra no barco de Pedro, começa a pregar. Finalmente, eu acho que Pedro já devia ter um ranço com Jesus, porque no capítulo anterior, capítulo 4, ele curou a sogra de Pedro. Ele falou assim: meu camarada, minha sogra estava doente, já estava indo embora, ele foi lá, curou a sogra. Quem gosta de sogra mesmo aqui é o Jadson. Ele é especialista em sogra, ele é um sogrologista. Dani, eu estou falando bem, para quem me olhar com essa fisionomia? As melhores piadas de sogra, você pode procurar o Jadson. Gente, às vezes sogra é um problema. Deus abençoou muito a vida da Érica com a sogra que deu para ela. Mas nem todo mundo teve essa bênção. Então, de repente, Pedro já estava com ranço. O cara curou a minha sogra, agora entra no meu barco, não pede licença. Ordena que eu navegue as águas profundas. E quando chega lá no meio do mar, Jesus diz assim: lance a rede. E aí ele fala assim: Senhor, a gente passou aqui a noite inteira, a gente não pescou nada, mas sob a tua palavra nós lançaremos as redes. E diz que houve o milagre da pesca maravilhosa. O mesmo lugar da dor, do fracasso, com a presença de Jesus, se transformou no lugar do sucesso. Minha mãe está aqui, e alguns anos atrás, não sei precisar há quantos anos, mamãe fez uma cirurgia no quadril. Toda madrugada, numa determinada hora, ela acordava com dores e às vezes até chorando. Toda madrugada. Sabe aquela hora o relógio biológico te desperta? A dor te acorda. Eu não sei quem já teve uma dor que roubou o seu sono. Aquele ali era o lugar de choro dela. Passa-se um tempo, ela faz a cirurgia, tem alta, volta para casa. Mas já estava acostumado o corpo a acordar naquela hora. E no mesmo lugar, na mesma cama, no mesmo lado, na mesma hora, minha mãe se levanta. Só que dessa vez, ela não se levanta para chorar. Dessa vez,
não dói mais e ela se levanta para sorrir. Vale a pena confiar em Deus, porque o quarto do choro, com a presença de Jesus, pode e há de se transformar no quarto da celebração. Vale a pena confiar em Deus, porque Ele não nos deu uma segunda chance. Porque, como já diz um post da internet, se Ele nos desse 1000 chances, nós jogaríamos todas fora. Então sabe o que Ele fez? Ele fez algo melhor. Ele nos deu Jesus. Pedro era amigo íntimo de Jesus. Sandro era a mão de Deus. Pode vir. Pedro era amigo íntimo de Jesus. Você deve lembrar que sempre que Jesus ia para uma missão especial, era Pedro, Tiago e João. Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João. Casa de Jairo, Pedro, Tiago e João. Sempre os três. Quando ele foi para o Getsêmani, Pedro, Tiago e João. Sabe aquele camarada que fechamento, é amigo, é da resenha. Aquele cara que você pode ser quem você é. E o cara continua do teu lado. Todo mundo tem um amigo. Amigo é assim, né? Você tem que ter amigo e tem que saber para que acionar cada amigo. Tem amigo que é ombro. Você quer chorar. Alguém fez uma covardia com você. Se você liga para esse amigo, ele te dá ombro. Se você ligar para o amigo errado, ele sai para matar quem fez. Então você tem que ter o rol de amigos e saber quem vai acionar na hora certa. Apertar o botão errado pode acabar com o mundo. Pedro era fechamento de Jesus. Nega Jesus 3 vezes. Jesus aparece aos discípulos por 2 vezes, não direciona a palavra a Pedro. Pedro volta ao mar para pescar. Passa a noite inteira sem nada pescar. Repete-se o milagre de Lucas capítulo 5. Pedro vai ao encontro de Jesus. E quando chega lá, Jesus não quis muita explicação sobre o que Pedro fizera. Você sabe o que atrapalha a gente às vezes? A viver plenamente o presente? É que a gente quer muita explicação sobre o passado. Jesus chegou lá e não falou assim: Pedro, por que você me traiu? Que papelão foi esse? Como é que você pisou na bola comigo? Vamos aqui, tem uma DR para a gente lavar a roupa suja, e uma vez que a roupa suja esteja lavada, a gente possa continuar. Não, Jesus fez uma pergunta para Pedro: você me ama? Você me ama? Você me ama? Então, vai cuidar das minhas ovelhas. E é tão interessante que você lê isso no final de João, do Evangelho de João, e aí você corre algumas páginas, chega no início do livro de Atos. Atos 2, descida do Espírito. E você vai encontrar aquele Pedro que praguejara no Evangelho, agora no livro de Atos, pregando com autoridade e vendo 3.000 pessoas entregando a vida ao Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte: independente do seu momento, vale a pena confiar em Deus. Irmãos, deixe eu lhes dizer uma coisa. O que nós vamos fazer aqui do ponto de vista físico tem um objetivo: gerar confiança, gerar algo que você vai levar
por onde você passar, vai levar para a sua vida. Quando a gente fala que a gente está na estação da fé, é que a gente não quer ter fé simplesmente para fazer a obra, para construir. Não, a gente quer que você e eu aprendamos a enfrentar todos os desafios da vida, vivendo pela fé, porque vale a pena confiar em Deus. Vamos